mas foi dispensado nos 10 minutos, vai ficar só em 5. Mas primeiro agradecer ao Partido dos Trabalhadores, agradecer a todos os companheiros que compõem esse partido, a direção do partido, agradecer àqueles que estão hoje compondo essa mesa e que já fizeram uso da palavra, os companheiros que estão aqui. Agradecer aos nossos candidatos, aos candidatos a vereadores, que são verdadeiros heróis da resistência também, que estão se dispondo a levar o partido, não num momento fácil, mas num momento difícil. Agradecer aqueles que, de certa forma, são os que nos seguram nos momentos mais difíceis, né, que estão aqui, Denise que está aqui, as meninas, né, a Juliana, a Gabriela está aqui, o Marcelinho, e os agregados, né, que são os genros, as noras, os cavalhos também estão aqui, mas eu falo agregado no bom sentido, e nós queremos agregar muita gente mais. Eu quero também aqui, antes de qualquer coisa, agradecer aos companheiros que toparam esse desafio. O João e a equipe que está aqui, aliás, cumprimentar o João pelo belíssimo discurso que ele fez quando o Rica veio para cá e explicou como nós funcionaríamos, o Júnior, que é o nosso coordenador de campanha, e todas as companheiras e companheiros que eu não posso nominar, porque vou cometer certamente injustiça, nosso coletivo, gabinete, enfim, aqueles companheiros que acreditaram que era possível nós chegarmos aqui, inclusive algumas vezes lá no seu escritório, outras vezes no Partido dos Trabalhadores, com a direção do partido, e como já foi lembrado aqui, nem sempre foi fácil. Às vezes as coisas nós tivemos que ter algum tipo de paciência, mas como a gente fala, né, não se afode não, que nada é para já. Eu acho que as coisas têm o seu tempo. E é justamente isso que eu queria começar aqui lembrando. Quando o Paulo Leminski fala que distraídos venceremos, eu acho que distraídos nós chegamos aqui. Aí tem esta música que também o Paulo fala, tem uma parte que eu gosto muito que diz: a gente chora em segredo, mais por prazer que pela dor. E a gente grita porque às vezes o silêncio é mais ensurdecedor. Eu acho que esse silêncio ensurdecedor que nós ouvimos às vezes de pessoas que poderiam estar nas ruas defendendo a democracia, de pessoas que poderiam estar conosco defendendo o nosso partido, de pessoas que poderiam estar plantando para que outros colhessem como vocês estão fazendo, como nós estamos fazendo, de pessoas que poderiam não se deixar levar pela covardia de fazer o caminho fácil, mas de vir para a luta, que a luta é o caminho mais difícil. Nós sabemos que esta caminhada não é uma caminhada simples. Por isso mesmo é que nós estamos contando com tanta gente voluntária. Ontem, na Jornada da Agroecologia, para a satisfação nossa, os companheiros do MST, sem que tivessem sido formalmente convidados, até porque não precisam de convite para isso, mas sem que tivéssemos feito isso de forma, pelo menos é o que se espera, né, quase que administrativa, se dispuseram a trazer uma brigada de 20 a 30 pessoas para fazer a campanha voluntariamente em Curitiba a partir do mês de agosto, já. Eu respeito e dar um exemplo de como vai ser essa campanha. Este é um tempo de plantar. Nós já colhemos, porque outros plantaram antes que nós aqui estivéssemos. E esse é o nosso papel agora. Nós plantamos para que outros possam colher quando nós não estivermos mais fazendo esse mesmo papel. Por isso, companheiros, eu acho que é preciso, como foi dito aqui, enfrentar essa campanha, mas enfrentá-la com altivez. Talvez uma das poucas coisas que se esperasse é que Curitiba tivesse candidatura própria. Falei algumas vezes com o Ângelo sobre isso, ano passado, inclusive, aqui mesmo, nós estávamos aqui em cima, no Citracom. Como você também agradeceu, Natalina, o Citracom tem sido parceiro. E parceiro, como nós dizíamos desde o início, essa campanha é uma campanha que passa pelos sindicatos, passa pelas associações de moradores, passa pelas igrejas, passa pelas ruas, passa por todos os locais onde as pessoas que moram, que vivem, que trabalham, que constroem a cidade, de fato fazem a sua luta. Ela não passa pelas federações, ela não passa pelos tribunais, ela não passa pelos palácios, porque a população não está lá, a população está aqui. E é no dia a dia sofrido dessa população que nós queremos estar juntos.
Eu sei que não é fácil a gente romper, muitas vezes, laços que são estabelecidos. Não é fácil. Nós tínhamos tomado a decisão, ainda que tenhamos críticas, de termos candidatura própria, depois de termos tido uma aliança com o prefeito Gustavo Frutti. Até porque naquele momento entendemos que ela era necessária. Mas hoje é necessário que nós mostremos por que nós estamos tendo uma candidatura própria. Não é simplesmente, já seria suficiente, para defender o nosso legado. Isso é importante, mas não é suficiente. É porque Curitiba durante 4 anos, em muitas áreas caminhou para trás, com um prefeito que muitas vezes foi omisso, porque não quis romper o contrato com o transporte coletivo quando podia fazê-lo, não quis fazer. Razões ele deve ter, desconheço quais sejam, razões ele deve ter. Um prefeito que em nenhum momento quis dizer a todos e a todas que o ouviam, que, como foi lembrado aqui, parte de toda a sua política só foi viabilizada porque tem a presidente Dilma ao seu lado, mesmo que hoje ele negue. 100% da habitação de Curitiba, que ainda tem, nós tivemos na Coab, agora na quarta-feira, mesmo que negue, 100% de todo o programa habitacional de Curitiba foi feito através da Minha Casa Minha Vida. Talvez o prefeito tenha esquecido disso. Talvez o prefeito tenha esquecido quando diz aos 4 ventos: no meu governo não tem corrupção, falou isso em frente à nossa vice-prefeita, até para constrangê-la. Nosso governo não tem corrupção, na minha família não tem ninguém preso, no meu partido não tem ninguém envolvido com a Lava Jato. Talvez o prefeito tenha esquecido que a sua campanha foi financiada com recursos deste partido que está aqui. Talvez ele tenha esquecido que a sua pureza de discurso, e eu não estou falando da pessoa, mas da política, tem o Álvaro Dias do seu lado. Agora, na aliança está fazendo com o Álvaro Dias. Talvez esqueça que o PPS, que mandou bater também nos professores no dia 29 de abril, está nas 2 candidaturas que ficaram se procurando o tempo todo. O senhor Rafael Greca, que dizia que ele era frontalmente contra o Carlos Alberto no ano passado, dia 29 de abril, mas que agora procura o Carlos Alberto porque é conveniente. Então esta não será uma candidatura fácil. Esta é uma candidatura de confronto, sim. Esta é uma candidatura de ir para a rua, sim. Essa é uma candidatura que exige coragem de cada um aqui, de levantar a cabeça e dizer aquilo que pensa. Não vão nos tutorar. Não vão dizer para nós o que nós temos que fazer. Não vão dizer para nós aquilo que talvez quisessem. Que nós deveríamos ser mais calmos. Que nós deveríamos estar mais pacientes. Que nós deveríamos esperar que as coisas se ajeitassem, que aquele 1 minutinho e 17 segundos, mais ou menos isso que nós temos televisão, é tão pouco para nós, que talvez pudesse ser agregado a um outro partido, de preferência ao partido do prefeito, e fazer com que o prefeito tivesse uma vida mais fácil. Não terá. Se depender de nós, ele não terá tão fácil. E por que não terá tão fácil? Porque a covardia e a omissão nunca foi a marca desse partido e nunca foi essa marca. E não vai ser. E não vai ser. Volto a dizer, eleições são feitas para serem disputadas em todos os momentos. Desde a Associação de Moradores, que nós disputamos muitas vezes, nos sindicatos, até as eleições presidenciais que nós disputamos, vencemos e que agora estão querendo nos roubar. E com o silêncio daqueles que se beneficiaram disso. Não há uma única palavra de solidariedade do prefeito Gustavo Frutti ou de outros candidatos a presidente Dilma. Nenhuma, senadora. Nenhuma. Em nenhum lugar. Ao contrário, a direita e a esquerda, de forma oportunista, tenta tirar espaço naquilo que se consignou ser a República de Curitiba. Que república é essa? Não reconheço uma república golpista. Não há república que possa pensar que através do golpe toma conta daquilo que não é seu. Por isso, companheiros e companheiras, este é um momento difícil. Falava para Miriam, é um momento que talvez nós não esperássemos chegar a ele há algum tempo atrás.
Não queríamos, como foi dito aqui, cometemos erros, mas sem dúvida nenhuma estamos sendo punidos também, muito mais pelos acertos do que pelos erros. Porque foram os acertos. A nossa campanha tem dificuldades. Nos perguntavam, mas a chapa de vocês, de vereadores, não é completa? Não. Porque muita gente que poderia ser candidato preferiu ficar no danoninho, ficar escondidinho, esperando a chuva passar para daí sair. Nós não somos assim. Quem está aqui não fica embaixo da marquinha esperando a chuva passar. Aqueles que preferiram sair do partido, que sejam felizes na sua escolha, que preferiram sair do partido porque era mais fácil, e que muitos deles nós confiamos para que dirigissem inclusive nosso partido, que sejam felizes, mas que não voltem. Que não voltem. Isso aqui não é franquia. E não vem fazer a carinha de bobo para fazer ao mesmo tempo, olha, nós estamos... Eu até gosto do PT, sabe, professor? Mas nesse momento está difícil. Então, nesse momento, eu fico com o prefeito, ou com o Rafael Greca, ou com outro candidato, talvez com o Nélio Prevô, né, que é melhor, eu estou falando nome de candidatos, com a Maria Vitória, candidata, porque esse momento está difícil, pois nos momentos fáceis, nós não precisamos deles, nós precisamos de momentos difíceis. E quem vai ser construído nesse processo, inclusive o vice, vai ser construído através de um debate consensual entre todos nós. Vai ser construído através de um debate consensual entre todos nós. E pode ter certeza, é 99% de chance de ser nosso, do Partido dos Trabalhadores. Nós voltamos a fazer aquilo que fizemos em 92. Era o que nós queríamos? Talvez não. Mas é o que nós temos. E nós vamos trabalhar com o que nós temos. Nós não vamos ter recursos, senador, suficiente. Não vamos. Nós vamos tirar leite de pedra. Não vamos ter. Mas os recursos que nós teremos serão muito maiores, porque nós teremos recursos com a nossa vontade. Nós teremos recursos com a nossa coragem. Teremos recursos, como o senhor falou lá na SIC, na quarta-feira à noite. Teremos recursos muito mais para poder botar a sola de sapato e correr, do que para poder botar um programa na televisão. E é por isso que os meninos e meninas estão fazendo a campanha do PT, estão fazendo um contrato de risco. Um contrato de risco. Não, porque não vão ser pagos. Deu 12 minutos e 50. Essa parte nós garantimos. Mas serão cobrados por terem feito campanha para esse partido. Serão cobrados porque não ficaram nas campanhas mais simples, mais fáceis e talvez mais simpáticas aos olhos do setor da população. Eu quero aqui, companheiros, encerrar lembrando aquilo que alguns talvez já estejam vendo. Há muita gente se apropriando de coisas que foram feitas pelo PT. Mas o engraçado é que há também apropriação de coisas que foram feitas, inclusive pelos adversários. Quando eu vejo o prefeito dizer que o viaduto estaiado, que é uma porcaria, é obra sua, eu fico pensando se isso é bom ou se isso é ruim. Ele sabe o que significa o viaduto estaiado e sabe que não foi feito na gestão do prefeito Fruit. E ainda sabe que, mesmo assim, insiste em dizer que não tem nada para mostrar, talvez. Quando eu vejo o candidato Rafael Greca dizer que a prefeitura está assim pela maldição do PT, nós temos que lembrar que a maldição do PT nos trouxe até aqui, mas não nos mudou de rumo nenhuma vez. Não fez com que nós pulássemos de partido em partido para poder achar o lugar mais oportuno. Nós não fizemos isso. E esse debate nós vamos fazer. Esse debate nós queremos fazer de frente. Sabe por quê, companheiro? Porque, como eu falei aqui, tem gente que na primeira garoa se esconde embaixo da marquise. Tem gente que na primeira chuva corre para dentro de casa. E vocês que estão aqui, todos vocês, os companheiros e as companheiras que estão aqui, nós fazemos um convite. Com a tempestade que está acontecendo fora, em vez de ficar em casa, vamos sair e vamos beber a tempestade. Porque é isso que nós vamos fazer para levantar esse partido e é assim que nós vamos ganhar a eleição política.